atrasado já, 7h36. Prometo não terminar tarde, tá bom? Assim, lá para as 11h30, meia-noite, a gente acaba antes de... O pastor Alberto é bem assim, o pastor, não briga aqui. Não, nós vamos tentar terminar numa hora cabível para todos, sabemos que é meio de semana, né? Nós estamos provados. Nós vamos dar uma pincelada e vamos seguir adiante. Eu queria só falar o tema do nosso curso, vamos chamar assim, curso de obreiros, né? Você pode colocar, eu falei escola, mas bota um curso de obreiro, aí é aulas de obreiro, curso de obreiro, escola de obreiro, o que você desejar. Escola tem mais de matérias, né? Então só tem uma, nós não vamos falar escola, vamos falar um curso, amém, da qual esse curso chama Ética Cristã, ok? O nome do curso é Ética Ministerial, ou melhor assim, Ética Cristã Ministerial, ok? Ética Cristã Ministerial. Todo mundo está me ouvindo? Tá, né? Então você coloca o nome do curso, nós vamos estar... nosso propósito de estar dando o curso, primeiro, preparar obreiros, sim, e também preparar os outros obreiros que vão chegando na igreja. Amém? Eu tinha falado um pouco líderes, mas na verdade não é líderes, é obreiros. Esse curso é para todos aqueles que querem pôr a mão na obra. Obreiro é aquele que põe a mão na obra, né? Então, esse curso é especificamente para aqueles que estão desejosos de ser bênção, instrumento de Deus na obra do Senhor. O nome do curso, então, Ética Cristã para Obreiros. Amém? Ética Cristã Ministerial. Amém? Vamos orar, então, para darmos início? Vamos ficar de pé para você relaxar? Você vai ficar aí 3 horas sentado? Então você pode ficar relaxado, fica bem, dá um sorriso para mim, eu quero que você fique relaxado, é terça-feira, tem um café lá fora. Antes de esquecer, a gente tem uma bolsa preta do lado de cá, que tem coisas, carne e coisas boas aí. Se você desejar, pode levar uma bolsa para casa. Amém, gente? E também tem cereal, você pode levar um cereal. Esse é um prêmio para quem veio hoje, para ver se você volta terça-feira que vem. Agora, se você não voltar terça-feira que vem, eu tomo... você vai dar uma dor de barriga na carne, mas bem, vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus nessa noite, te agradecemos, Senhor, já para os irmãos que estão aqui, aqueles que estão chegando, pelo esforço que cada um está se colocando para poder estar aqui nessa noite. Eu sei que temos que abrir mão de alguma coisa, sei que às vezes temos que abrir espaço, Senhor, no nosso dia corrido, dos afazeres, e o Senhor, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa honrar cada um que está aqui presente, que a honra do Senhor esteja sobre cada um, executando sobre eles, ó Deus, da tua bênção. Oramos pela tua igreja, oramos pela geração eleita, Senhor, essa igreja que o Senhor colocou cada um de nós aqui. Sabemos que foi o Senhor que nos chamou para estar aqui. Por isso nós cremos, ó Deus, nós cremos no seu chamado e queremos te obedecer naquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio. Nos ensina, nos orienta, nos administra todas as coisas e que nós morremos para nós mesmos e o Senhor possa, Senhor, brilhar em cada um de nós neste lugar. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Podem se assentar. Ética Cristã Ministerial. Amém? Quando você ouve a palavra ética, o que vem na sua cabeça? Já pensou? Quando você ouve a palavra ética, o que passa, a primeira coisa que vem na sua cabeça? Princípios, comportamento, o que mais? Ética, regras, princípio, comportamento, quem mais, gente? Respeito, fidelidade, ética. Não sei, eu sei que é uma palavra que está muito fora de moda hoje em dia, né? É uma palavra que não deveria estar, mas muitas das vezes, na parte nossa, tem ficado esquecido do que verdadeiramente é ética. Deixa eu tentar dar a definição para você, e se você quiser anotar, eu vou falar bem devagar. Ética é o estudo dos juízes de apreciação referente à conduta humana. Ficou chique isso aí, viu? Vai lá. Ética é o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal. Vamos tentar, então, pegou? Vou repetir. Ética é o estudo dos juízos de apreciação
referente à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal. A abreviação clara são pensamentos, são julgamentos sobre a conduta humana no ponto de vista do bem e do mal, né? Amém, gente? Então, só para dar uma definição do nome completo, também continua essa definição dizendo assim: conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Pegaram tudo aí? Vou repetir. Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Para nós darmos continuidade, todo mundo pegou? Posso seguir? Que norteiam a boa conduta do ser humano. Então, querendo definir claramente do que é ética, são princípios, são normas, da qual define, ou melhor, traz julgamento sobre a conduta da pessoa. Amém? A Bíblia diz que sem lei o povo perece, né? Então, a ética, ela é essencial num ambiente de uma sociedade, num ambiente de comunidade. Ela é essencial porque essas normas que vai determinar a conduta boa ou ruim do ser humano. Melhor, do ser humano, na verdade, que somos nós mesmos. Amém? Então, a ética é preciso estar no meio de uma comunidade, porque é ela que indica a nossa forma de caminhar e é ela que está indicando princípios e normas de que nós estamos fazendo certo ou errado. Estão me ouvindo bem? Só para tentar definir. Quando você vê uma placa 25 milhas por hora numa carreteira, numa estrada, numa rodovia, carreteira é hispano, né? Numa rodovia, quando você vê 25 milhas por hora, o que essa placa está te indicando? O seu limite máximo de conduta. Se essa placa não está ali, você está livre para voar se quiser. Vamos chamar então a ética, é essa placa que ela está indicando como eu devo caminhar naquela rodovia. A ética é exatamente isso, ela é presente no meio da comunidade, no meio de um trabalho, no meio dos profissionais da saúde, seja onde ela estiver, é ela que decifra o nosso estilo e a nossa conduta de relacionar um com os outros, para que possa ter resultados positivos na nossa vida. Porque se ela não está presente, todos nós iremos fazer e acontecer do jeito que nós entendemos que deve ser feito. Amém? Se todos nós vamos realizar ou caminhar no meio da sociedade ou no meio da comunidade da forma que nós pensamos que seja plausível, que seja verdadeira. Mas a verdade, a ética existe em comum acordo com todos para que essa ética possa limitar até mesmo a nossa forma de pensar, que talvez está indo além daquilo que Deus deseja para o meio da igreja. Amém, gente? É ela que vai ditar os relacionamentos entre um e com o outro. É essa ética que vai ditar os relacionamentos que Deus vai trazer você para que ela possa decifrar. Já viu aquela frase muito conhecida? A minha liberdade vai até onde começa? Não é um ditado inteligente? A sua avó falava isso? Se não falava, deveria falar. Mas a verdade é que a nossa liberdade vai até a gente entender a liberdade do nosso vizinho. Isso se chama ética. Isso é um princípio de ética, que eu entendo que eu posso ir somente até onde eu devo ir. Caminhar exatamente até onde eu posso caminhar. Pastor, a igreja precisa disso? A igreja é de Cristo. Vamos andar e fazer do jeito que Cristo... Deus me falou, e hoje a grande moda é, Deus falou comigo e eu vou fazer aquilo que Deus falou comigo, pastor, independente daquilo que o senhor pensa. Não é assim? E às vezes até mesmo o obreiro, o líder, o pastor vai tentar conversar, fala assim, não, mas Deus falou comigo, pastor. E se Deus fala com você, fala comigo também. Tem ouvido isso? Não. Se não tem, eu vou falar com você que eu escuto. Pastor, Deus falou comigo, nós temos que fazer do jeito que Deus falou comigo e nós vamos cumprir assim, assim, assado. Eu falei, não, querido, não. Existe uma ética, um caminhar para que a coisa possa caminhar da maneira correta. Estamos aqui, gente?
A ética é o ramo da filosofia que tem como objetivo moral o conjunto de princípios. Está ouvindo aí? Ética, então, ela vai ditar a nossa regra e é um conjunto de princípios. Um conjunto de princípios que vai determinar a nossa caminhada. Amém? Esses princípios, eles são implantados para que ela possa prosperar, para que o ambiente e a comunidade possa crescer. Então, é um conjunto objetivo moral de princípios pelos quais os indivíduos devem pautar o seu proceder no desempenho daquilo que você faz. Você já viu, quem trabalha aqui em companhia grande, com muitas pessoas? Verdade, Beto? Trabalha. Quem mais trabalha assim, interno, no lugar fechado, com 100 pessoas ou 50? Você já viu se o dono dessa companhia, ele não coloca ética e princípios ali naquele ambiente, aquilo fica uma loucura. Você já imaginou uma companhia com 50 pessoas que cada um quer fazer o que deseja? E é por isso que põe um encarregado do setor tal. Pastor, mas igreja não é companhia. Parece que eu vi alguém pensando assim. Igreja é o corpo de Cristo. Vamos espiritualizar tudo. Igreja é o corpo de Cristo e Deus, e o Espírito Santo diz que vai dirigir cada um à sua verdade. Nós não precisamos mais de ética, pastor, porque é o Espírito que vai me conduzir a toda a verdade. Vocês estão aqui, gente? Na companhia precisa ter princípios de normas e regras para o quê? Para o bom andamento de tudo que possa ser feito. A igreja não é diferente. São princípios que precisam ser colocados para o desempenhar melhor da casa do Senhor. Infelizmente, hoje, muitas pessoas não querem esses princípios de éticas porque não querem sujeitar a esses princípios. E o obreiro de Cristo, ele precisa se sujeitar aos princípios oficiais. E muita gente está pensando que é uso e costume, não. São éticas que Deus institui para o corpo para que ele possa andar bem. E eu, estudando, eu aprendi mais, que a ética, amado, é que vai formar o nosso caráter. Você sabia disso? Uma igreja que não tem ética, obreiros que não caminham debaixo de ética, eles não são forjados no seu caráter. Porque são esses princípios de normas, escute bem, são esses princípios de norma que faz quebrar muitas vezes a nossa vida. Você já viu quando seu pai disse, eu não vou comprar sorvete para você? Você lembra quando você tinha 10 anos? Mas pai, eu quero que ele falou, não vou comprar. Era esse não do seu pai que estava forjando em você um caráter. De saber, não, meu quichute tá velho, pai. E eu tinha uma mania quando era pequeno, eu pisava assim para furar, para mim ganhar um novo. Você fazia isso ou não? É porque eu era terrível mesmo, então. Eu furava assim, porque eu falei, meu pai, não, só quando esse acabar. Aí veio o conga, lembra do conga que dava aquele chulé terrível? Eu pegava assim, eu furava quando estava muito, eu queria mudar de cor, alguma coisa. Aí eu falei, pai, furou, preciso de um novo. Aí ele disse, foi você que furou, porque eu comprei tem pouco tempo. E às vezes ele falava, não vou comprar, e às vezes tinha o dinheiro para comprar, mas o que ele estava forjando em mim? Ele estava forjando o caráter com um não. E muitos de nosso caráter, às vezes, estão fracos, como obreiros, como líderes, por causa da falta da ética. Hoje, obreiro não consegue ouvir não. Obreiro não consegue ouvir senta. Não ouvi amém. Obreiro não consegue ouvir não vai dar. A ética diz, não deve caminhar assim. As coisas não podem ir por esse caminho. A ética está indicando que o culto começa às 9h30. É um princípio de ética começar no horário. Eu não ouvi amém. Mas se eu falo, não, mas eu quero começar às 9h40. Mas se não houver uma ética que dá um princípio às 9h30, o seu caráter nunca vai ser forjado de obediência, de sujeição, de submissão a Deus e às autoridades. São essas éticas que fazem essa formação de caráteres no indivíduo. Mas, infelizmente, às vezes, as nossas igrejas, e olha, eu estou colocando a nossa também, faz com que a gente não aprenda essa ética e o nosso caráter fica fraco. Caráter é aquilo que indica quem nós... Você sabe o que é um caráter, né? É aquilo que indica o que as pessoas pensam de nós.
Caráter de um obreiro é aquilo que as pessoas falam de você, aquilo que as pessoas pensam de você, aquilo que indica quem nós somos de verdade. E o Senhor quer forjar esse caráter em nós através das éticas que são instituídas no meio da igreja. Porque são esse caráter, amado, transformado pela palavra e também por princípios que são colocados, que vai fazer com que as coisas possam acontecer corretamente no meio da igreja. Quem pode dizer amém? Quem quer uma igreja organizada, diga amém. Porque é o que mais as pessoas querem, verdade? Pastor, nós precisamos organizar. Pastor, nós precisamos... Eu fui numa igreja, pastor, que é uma coisa mais linda. Na hora da oração, todo mundo para. Eu já tive numa igreja que me chamou... Eu paguei... Desculpa a palavra. Obrigado, Júnior. Eu paguei maior... Bem assim... mico. Eu paguei um mico, uma igreja americana bonita. Aí eu não tinha razão de ter saído da igreja. Mas na hora da oração, antes da oração, eu estava saindo da igreja, era longa. E me deu uma vontade de ir no banheiro, e eu nunca vou no banheiro. Eu procuro fazer tudo antes, que é questão de ética. Eu vou no banheiro antes, faço o pipizinho todo, verdade? Porque tem uns irmãos, parece que tem 3 bexigas. Aí mas nesse dia eu fui sair. Quando eu cheguei assim, começou uma oração, o diácono pegou pelo meu braço assim, para. E eu falei, o quê? Para que está em oração, estamos falando com Deus. A igreja lotada, parou tudo, ninguém mexia. Na hora eu falei, sangue de Jesus. Para uma pessoa que não sabe o que é, eu digo, nunca mais volta aqui. E pegou no meu braço e mandou eu ficar calado. Mas a ética lá gerou uma disciplina e um caráter de respeitar que Deus está presente, é momento de ficar em silêncio. Eu sei que isso não acontece do dia para a noite. Isso não acontece no lugar se você não tiver uma disciplina, uma ética de fazer certos... Ah, pastor, também isso é demais. Qual o problema? Eu entro e saio umas 5 vezes para fazer pipi, não sei que trem é esse. Isso é demais, pastor. Eu não consigo assistir um culto. Um obreiro que não consegue sentar e assistir um culto. Tem alguma coisa errada. Você está com formiga, não vou falar onde, mas você está com uma formiga. Está pinicando, filho. Tem alguma coisa errada passando com a nossa vida. E a ética é ela que vai mostrar para que a gente possa mostrar os nossos deveres e fazer e andar corretamente. Ninguém pode ficar livre dela, nem o próprio pastor. Porque ela é que vai indicar. Uma igreja não pode ser a casa da mãe Joana. Alguém pode me explicar por que fala casa da mãe Joana? Hã? Eu não sei por que falar esse ditado. Pô, não, a igreja, pastor, é o lugar que a gente tem que amar todo mundo. E nós podemos, pastor, porque eu dou os meus dízimos, eu sou obreiro, pastor, já recebi todos os cargos, eu prego, pastor, então eu vou fazer tudo que eu quero. Sabe o que vira essa igreja? Vira uma igreja imatura, infantil, que ninguém pode nem olhar atravessado assim, porque já vai sair da igreja. O pastor não pode falar nada, porque é um bando de gente melindroso, sensível, que se fala alguma coisa, mas, gosh, pastor, feriu a minha alma. Mandou eu ficar sentado na hora que eu queria sair. Aí eu vou embora, então. Sabe o que é isso? A infantilidade, a falta de crescimento e a falta de ética no seio da igreja. Porque é ela que vai nos amadurecer. Eu não sei se você é crente há muito tempo. Quem é crente assim há 20 anos aí? Então você deve estar sabendo o que eu estou falando. Eu sou do tempo que a ética era dada da mão dos diáconos. Que se o filho saísse, se eu saísse na hora da igreja, o diácono tinha toda a sede de pegar na minha orelhinha, pegava na minha orelhinha e me levava para dentro da igreja e depois falava, vou contar tudo para sua mãe. E sabe o que a minha mãe fazia? Ia lá brigar com o diácono? Diácono, como é que você faz isso com meu filho? Meu filho é um homem de Deus. 8 anos, parece que um demônio entra no menino, o menino quebra tudo. Não, mas meu menininho, coisa linda, coisa fofa. Sabe o que a minha mãe fazia? Tinha um chamado de Havaiana. Você conhece a Havaiana? Que não tem cheiro, não tem fome e ainda não deixa marca no popô, no bumbum. Ela pegava isso aí e eu sabia que tinha coça. Eu sabia que eu ia apanhar.
Então eu tinha que estar debaixo da ética, quer queira, quer não, porque era preço de sangue. Você está me entendendo bem? Como é importante a gente aprender sobre ética como obreiro, para que uma igreja caminhe bem, para que uma igreja esteja bem, que ministérios se respeitem, que líderes se respeitem, que obreiros respeitem líderes, obreiro respeite pastor, que pastor tenha acesso, deixa eu pedir isso, que o pastor tenha acesso para conversar com os obreiros. Que chegue no final do ano, a gente não brigue sempre, no final do ano tem confusão. Você já viu, a igreja assim, sempre chega dezembro, tem uma crise. Uma crise se instala na igreja, porque o pastor não pode mexer em nada, nada está feito, tudo está feito, está bom. Toda essa ética foi jogada fora, porque não se pode fazer nada. Porque nosso coração não está sendo moldado por princípios e com bases de direção na nossa vida. Somos obreiros ou não são? Amém. Diga amém, gente. Quantos obreiros estamos aqui? Amém. Obreiros é aquele que põe a mão na obra e deseja trabalhar. Se você está aqui, você deseja trabalhar. E eu amo você por você estar aqui. Se você não tivesse, eu também ia te amar, mas você não ia ganhar uma bolsa de alimento. Deixa eu definir um pouquinho mais. Então, resumindo ética, escute bem. Ética é, na prática, aquilo que você pensa e faz. Repita comigo. Ética, na prática, é aquilo que você pensa e você faz. Chega a um nível que a ética vai fazer com que você pense antes de fazer. Eu não devo fazer isso porque eu sou um obreiro na casa do Senhor. Eu não devo chegar tarde. Eu já estou dando algumas éticas. Eu não devo chegar tarde porque eu sou um obreiro. E não é o pastor que vai falar não, mas sabendo que existe uma ética, que o culto vai começar às 9h30, os obreiros, os líderes chegam às 9h15, de acordo com o exército. Você tem que chegar menos ou menos 15 minutos antes. Quem fez exército sabe o que eu estou falando, 15 minutos antes. Então, a ética existe, o princípio existe, você já está pensando claramente, quando você vê o seu relógio em casa, 8h30, você falou, já tenho que sair, porque a ética me diz que eu tenho que estar lá 9h15. E não é o pastor que está obrigando, a sua mente e o seu caráter já foi forjado assim, para que isso aconteça. Agora, você imagine bem quando o pastor chama a atenção de alguém que chegou atrasado. Sabe o que ele está fazendo? Ele está tentando forjar em você um caráter para que isso não aconteça. E não é ruim, isso é bom para você mesmo. Não é ou não é, gente? Quando um pai é ruim para você, não. Você vai começar a pensar da maneira que deve ser pensado no meio daquela comunidade. Tem dois ali, sargento, tenente, coronel, major, dois que viveram nesse princípio de ética, verdade? Um quartel. Me diz para mim, vocês dois, com toda a experiência de vocês, se um quartel militar estivesse sem ética, o que viraria aquilo lá? Uma bagunça? Os dois falaram junto. Viraria o quê? Uma bagunça. Existe ética desde o primeiro dia que você pisa lá, o camarada chega sem nenhum princípio de ética, verdade? Cabelo grande, roupa amassada, barba desse tamanho, esquece tudo. Ele chega ouvindo música alta, vou fazer tudo que eu... Vai fazer isso no exército para você ver. Ele passa lá 6 meses de treinamento. Ele sai de lá um outro homem. Por quê? Porque a ética molda ele, gente. Quebra. E agora, mesmo que ele não queira, ele começa a pensar diferente. Mesmo que ele não deseja, vocês militares sabem o que eu estou falando, verdade? O militar já pensa do jeito que ele pensa. Eu não posso fugir daquela ética, porque ética já é uma prática daquilo que você pensa. Você vai, e olhe como você vai ser abençoado, escute bem, como você vai ser abençoado no seu trabalho, se você andar no princípio de ética. Tenho certeza que vocês têm sido abençoados onde vocês vão, porque o patrão não vai precisar brigar para você chegar no horário. Você pode saber, uma pessoa que tem problema de horário no trabalho, foi uma pessoa que sempre andou e fez tudo que ele quis na vida. Ele nunca teve princípio nenhum de ensinamento, de ética, nem dentro de casa e nem em lugar nenhum. Sabe por que teríamos melhores profissionais? Não sei se quem já veio de uma família assim, que tinha que comer às 6 horas da tarde. E se não comesse, às 6 horas, todo mundo tinha que estar na mesa. Alguém chegou a viver assim?
Eu não, eu já comia. A gente fazia o prato, todo mundo ia para a sala. Eu não sabia nem o que era mesmo, todo mundo comia no horário. Aí 6 horas é o horário da comida. E o menino não chega às 6 horas, eles guardavam a panela, tudo. Falavam, mas pai, estou com fome, cheguei, estava brincando de bola. Os pais falavam, não me interessa. O horário da janta é às 6 horas da noite. Que pai cruel. Não é assim que você está pensando? Que pai é esse que deixa um filho com fome? O que esse pai está fazendo? Forjando um caráter. Para falar, Osário, você falou outra coisa. Maldade com o filho. Não está fazendo maldade, parece. A ética parece que ela é má. A ética parece que ela é perversa, parece que ela é justiceira. Não, ela está forjando em nós princípios para que Deus possa nos usar em dimensões maiores. Ela está forjando em nós um caráter para que o meu pensamento possa se alinhar ao pensamento de Deus, porque Deus é um Deus de ética, gente. Você já ouviu que toda palavra que Deus deu, Ele vai cumprir? Isso é ética. Ele está dizendo, eu disse que é assim, vai ser assim, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. O Evangelho é um Evangelho de princípios. E não é aquilo que nós ditamos, mas é aquilo que deve ser feito. Então, a ética leva a nós praticarmos e pensarmos da maneira correta. Você está me ouvindo bem? Deixa eu dar os dois conceitos claros de ética. Escute bem, simples e lógico. Os dois conceitos. Conceito errado. Ou a ética ou é errado ou é certo. Errado, desviado, afastado da verdade. Certo, exato, infalível, evidente e que não se acha erro. O que eu estou querendo dizer com isso? A ética, então, vai mostrar ou a coisa está certa ou a coisa está errada. Esse é o conceito da ética. Não existe terceiro conceito. Vai mostrar que eu preciso mudar. Não, está mostrando que você, no exato momento, você não está preparado e você está errado. Está me ouvindo bem? Amém, obreiros? Amém ou não é amém? Então, a ética vai te mostrar que quando você consegue cumprir a ética e pensar daquela forma, que você está certo, que você está no caminho certo e que você está pronto para ser usado da maneira que deve ser. Mas se a ética está fazendo mal a você, ainda você está errado, está mostrando que você está no caminho errado e que você precisa de mudança. Estamos aqui, gente? Diga amém. Então não existe outro conceito. Ou é o conceito errado ou certo. Verdadeiro. Amém? É o conceito verdadeiro, aquilo que realmente pode ser comprovado, como foi dito, exatidão, qualidade daquilo que é verdade. Isso que a ética faz. Ela não vai mostrar meio termo, né? Ela não vai mostrar um meio caminho, ela vai mostrar a verdade. O culto começa às 9h30. Começou às 9h35, o que aconteceu, gente? Você pode querer explicar o que for. Estamos aqui, gente? Eu só estou pegando um exemplo simples, né? Pode querer explicar o jeito que você foi, a ética vai dizer que você está? A ética é verdadeira, ela não mente. Por quê? Porque na ética diz o horário que... E nós brasileiros, né? Só tem brasileiro, português aqui, mas nós brasileiros, nós temos aquela, né? Vamos marcar 7h30? Para começar às 7h30, 8 horas. Verdade ou não é? Calma, gente. Verdade ou não é? E olha, eu estava na convenção, a convenção americana, eu fiquei bravo com o pastor lá. Bravo, sabendo que eu sou brasileiro, a gente estava na reunião dos americanos lá, aí ele falou assim, vai começar, que hora que vai começar o culto tal? Vai ser tal hora. Aí ele virou para mim, mas os brasileiros nunca chegam nesse horário. Rangi meus dentes. Falei, como é que você pode botar todo mundo dentro de um saco? Falei, você está louco? Mas, pastor, estamos pagando pela nossa fama. Estamos pagando por ser uma igreja sem ética nenhuma, sem princípio nenhuma. Aí você fala, mas é o general. O general, a igreja não é para lugar de general. O general é no exército. Não, amado, o nosso caráter nunca se forja. Marcamos uma reunião de intercessão. Por nada desmarcamos. Porque eu saí com a má vontade, hoje eu estou com a dorzinha de cabeça. O que acontece com isso, gente? A ética vai indicar que alguma coisa está errada. Estou mudando o horário do culto para algumas pessoas pensar que eu estou... né? Não. Diga. Eu trabalho com uma família, se eles marcarem para chegar lá 8 horas, se eu chegar às 5 para as 8,
Tem que chegar no horário certo. Nem 5 antes, nem 5 depois. É a ética deles. E você já conhece, verdade? Vou, chego cedo, fico esperando dar o E você já conhece. Então, você sabendo que eles têm esse princípio, você vai andar como? Se você chegar lá 8h05, quem está certo? Eles. Porque eles estipularam. E você aceitou isso. Só se for um imprevisto, tem que mandar avisar no meio do caminho. Mas você aceitou essa ética. Vocês estão me entendendo, gente? Diga amém para mim. Dá um sorriso para mim e fala, pastor. Por que nós vamos fazer esse curso com o obreiro? Por que os obreiros precisam... Nós, eu não estou me colocando aqui, não pense que eu sou melhor do que... Por que nós temos que se submeter a essas éticas que Deus deseja no meio da comunidade? Por quê? Para o bom andamento do funcionamento da igreja. E não somente isso, para que Deus forje em nós caráter. Para que Deus forje em nós, amado, tire de nós esse espírito infantil. Deixa eu falar, um espírito infantil que está na igreja de Cristo. Terra de macumba, tem umas pessoas que pegam demônio e começam a falar igual criança. Já viu? Não sei, é o Cosme Damião, sei lá que legião é aquela. Fala, não sei o nome desse bicho. Como é que é? Herê, esse capeta aí, esse trem ruim. Mas, gente, tem um espírito. A Milena olhou esse sangue, não fala esse nome, né? Mas tem gente que a ética e os princípios é para arrancar a nossa meninice. Paulo diz, quando eu era pequeno, eu falava como menino, eu era criança, não pode se falar com ninguém mais, não pode tratar mais problema na igreja, não pode mais, o pastor tem que pregar com assim, ó, olhando a cara do irmão, porque qualquer coisinha a pessoa não volta mais, a pessoa já não quer mais nada. O pastor, a ética no meio do louvor, não me deixou cantar, pastor, mas o louvor tem ética a princípio. Tinha um camarada, não sei se eu devo contar, conta. Tinha um camarada que, eu sou músico, eu sou bom, eu sou isso, eu toco. Filho? Então entra debaixo da ética do louvor. Ninguém me deixou ser usado aí. Não deixou nada para você que nunca se sujeitou à ética do louvor. Você tem que estar nos cultos principais da igreja, você precisa estar presente, você precisa ser um dizimista fiel, ser honesto, ter caráter. Não, pastor. Assim não. Aí, sabe o que aconteceu? Hoje está tocando em outras igrejas. Não vou falar quem é, mas por quê, pastor? Não, porque não tem submissão e não tem caráter para se sujeitar à ética do ministério. E o problema é que são muito talentosos, aí que não se sujeita mesmo. E nós estamos num país que é assim, eu saio daqui, vou para ali e toco. Eu saio dali, o pastor de lá vai falar, vem querido, vem bebezão. O bebezão vem, aí você põe chupeta, aí você dá ministério, aí o bebezão fica ali um tempo, o bebezão. Mas na hora que o pastor dá uma apertadinha, o bebezão tem que partir para o outro lado, porque não se sujeita à ética, a princípios. Estamos aqui, gente? E o caráter de nós, e você pode ir para onde você quiser, você pode mudar você pode voltar para... Amado, se não se sujeita a uma ética para moldar você mesmo, os seus pensamentos nunca mudam. Nunca mudam. Você apanha e às vezes não cresce. Muda de trabalho e continua mesmo arrogante em todos os trabalhos. E você já viu que tem pessoa que não consegue parar em trabalho? Porque acha... Por quê? Porque são pessoas intratáveis no seu caráter. Nunca se sujeitou a uma ética cristã. E o obreiro que nunca se sujeita a uma ética cristã, ele simplesmente não conhece o que é verdadeiro. Ele engana ele próprio. Aí ele tem que dar uma desculpa. A igreja não deu possibilidade. A igreja não abre porta. Você já viu essas desculpas? Não fala amém, não. Não é assim? Tive lá 8 meses e nunca tive uma oportunidade. Podia ficar até 10 anos. Estamos aqui, gente? Não, gente, a oportunidade é o seu caráter, a forma que você anda. Indica que você está pronto, certo, para certas funções que só essas pessoas podem estar. E é simples entender a ética. Só não entra quem não deseja. Calma, gente. Verdade ou não é? Não é que até as crianças, com 2, 3 anos, você consegue ensinar dentro de casa.
Come on, gente, até o cachorro tem ética em casa. Quem tem cachorro aí? E o cachorro sabe que não pode fazer as coisas lá. E se ele faz? Ele já abaixa a cabecinha e fala, fez alguma coisa de errado. Se cachorro entende, como é que a gente não vai entender, gente? E o cachorro sabe que a ética da casa indica que ele tem que esperar o Marquinhos, o pastor Marco levantar para levar ele na rua, porque o lugar dele fazer é lá na rua. Ele já colocou isso quando você educou para que ele possa fazer assim. Eu não estou falando que você, obreiro, não, tem banheiro aí, mas fica tranquilo. Tudo que é verdadeiro. Não somente isso, outro conceito muito importante da ética são os valores, gente. Grau de utilidade das coisas. Os nossos valores começam a mudar. Nós valorizamos o nosso ministério. Nós valorizamos a nossa igreja. Nós valorizamos os nossos irmãos. Nós valorizamos o sacrifício das pessoas. A ética faz isso com a gente. A gente dá valor um ao outro. Né? A gente você já viu às vezes na igreja um irmão levantado no ministério, aí fica um grupo, vamos ver há quanto tempo dura. Já ouviu isso não? Sabe o que é isso? Isso demonstra uma igreja que está completamente sem ética, sem nenhum princípio não dá valor a um irmãozinho que pregou, que está desenvolvendo, que está estudando, que está trabalhando, que tem um talento. Nossa, essa pessoa canta bem. Aí a pessoa que não tem ética fala assim, desafinou. Começou no tom menor e acabou no tom de um minuto sustenido. E você dá o microfone para esse danado, canta igual uma taquara rachada, não tem nada. Mas por não ter ética, ele não consegue dar valor a ninguém. Ele não valoriza nada que está do lado dele. Porque a ética diz, sabe o que a ética cristã diz? Bem assim, que eu pense do meu irmão maior do que eu. Sabe o que é? Esse é um princípio bíblico. Nós vamos falar dos princípios bíblicos, mas o princípio de ética, para que eu possa conviver com os irmãos, Paulo diz bem claro, que eu sempre vejo meu irmão maior do que eu me submeta em humildade. Outro princípio de ética, que eu nunca sente nos primeiros bancos, mas que eu sente nos últimos, espere ser chamado. Deixa eu mudar um pouquinho, chega e senta aqui na frente, não tem problema não. Verdade, não é? Os princípios de ética cristã, nós vamos estar falando delas mais à frente. Diz que eu tenho que ser o menor para que eu possa ser o maior. Que eu seja o último a comer da fila. Diga amém, fominha. Que eu espere os irmãos serem abençoados para que eu também seja abençoado e que os outros sejam abençoados. Isso são pessoas que conseguem obedecer à ética. Você já viu uma igreja sem ética? Nas festas. Um pastor conta que tinha um bolo grande, aniversário da igreja. Já contei isso várias vezes. Chamou um pastor de fora, aquele torta, aquele bolão grande. Aí tem o culto, o pastor falou para os irmãos, não me mate de vergonha. O pastor de fora está aí, deixa os pastores, os visitantes comer primeiro. Não é assim, o pastor às vezes quer botar ética no dia antes. No dia antes, dizendo, irmãos, por favor, mata de vergonha. Acabou o culto. O pastor nem deu a bênção apostólica ainda, a porta de entrada já estava cheia de neguinho, para pegar as coxinhas. E você já viu que ética? Deixa eu dar algumas éticas aqui, obreiro. Gente, na hora que você vai pegar o salgadinho, você enche tanto que nem comer você come aquilo. Uma vergonha. Às vezes, no meio da igreja, o doce, você pega tanto que você vai dar um ataque de doce na sua cabeça. Ironire. Às vezes é uma vergonha. Passa com docinho, aí você fala, você comeu? Não, quando eu fui lá já terminou. Triste, não é, gente? A gente poder comer 2, 3, ser equilibrado. Aí o pastor falou que acabou o culto, aí já estava, o povo estava tudo na porta. O pastor Sangue de Jesus foi andando no meio da multidão, quando ele abriu a porta, todo mundo saiu correndo. Falou que foi um empurra tão grande, que eles se empurraram, derrubaram o bolo caiu no chão. Esmagou tudo, gente pisou no bolo, gente pegava a mão assim no bolo para comer. O pastor falou que nunca teve tanta vergonha na vida dele. Mas pastor, o que aconteceu? Uma igreja que não teve princípios de ética e nunca criou esse ambiente no seio da igreja. E eu vou te falar, nós somos aqui mais de 30 hoje, né? Eu acho que tem mais aqui de 30.
Não sei, depois vai ser contado, vai ter um papel ali para você colocar o seu nome. Mas imagine bem, se esse grupo aqui já tem um princípio de ética, como aqueles que estão vindo vão ser impactados pela nossa atitude. Porque o que Deus faz com o obreiro é exatamente isso. É ele impactar e discipular a outros, para que a igreja possa caminhar de maneira que agrada a Deus. Os valores mudam, amada. Os valores mudam, porque a ética para o mundo é aquilo que eu te falei de valor, mas a ética cristã, ela tem um conteúdo evangélico. Você está me ouvindo bem? Que forma a nossa vida cristã. Tem a ética que é um princípio de todo mundo, mas a ética cristã, ela é recheada de valores que molda o nosso caráter cristão. Hoje eu dou graças a Deus pelo pastor que tive por 16 anos debaixo da sua submissão. Eu dou graças a Deus. Às vezes eu não entendia, às vezes era de uma forma mas hoje eu dou graças a Deus, porque forjou em mim um caráter que só Ele poderia forjar. Você já viu que hoje pastores estão abandonando o ministério igual água? Líderes inseguros, líderes imaturos. Nós temos visto isso de por quê? Porque esses valores da ética cristã não estão sendo colocados na nossa vida. Um dia você vai sair daqui da geração. Um dia você vai para Texas, ou talvez você volte para o Brasil, talvez você vá para a Flórida. Quem vai para a Flórida, diga amém. Um dia. Olha lá, a Priscila levantou a mão. Priscila, segura aí, nega. Não? Também vocês, larga a mão, né, meu? Chegou agora, já está querendo vazar? Tá louco aí. Tá doido, não dá nem um tempinho para a gente usufruir aí da liderança, já está indo embora. Pelo amor de Deus. Não tem problema não, irmão. Quem quiser aí, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu falo assim, isso é coração de pastor ferido, que você está indo embora, eu vou sentir saudade sua. Mas não esquenta a cabeça, que o meu desejo é que você esteja no pleno completo da direção de Deus. Mas a ética que você anda aqui, você vai usar em qualquer lugar que você vá. Amém. Qualquer igreja que você entra, você vai logo entender a ética do local de onde você pisou. Ô, Mr. Isaías, você chegou tem pouco tempo, verdade? Você vê alguma coisa de ética aqui na igreja? Seja honesto. Don't lie. Eu sei que você não mente, eu sei, por isso que eu te perguntei. Você viu algum princípio de éticas dentro da igreja ministerial? Nós conversamos pouco, né? Mas você viu assim, no culto, Aiza, programação, na atmosfera da igreja, de 0 a 10, qual a nota que você der de princípio de ética aqui dentro? Pensei que ele ia me ajudar para dar uma carrancada. Ele está aí. Eu perguntei a pessoa errada. Não fala, Zé. Estou brincando, filho. Pode falar. Que lindo, filho. Obrigado. Amém. Ricardo. Vamos ver se o Ricardo é mais pesado. Vamos ver. Não, obrigado, Isaías. Eu estou assim, mas... Assim, você já teve outros ministérios, outras igrejas, participou, assim, princípios de éticas, o que você pensa, filho? De 0 a 10, assim, explica. Meu Deus do céu, está todo mundo aqui. Vocês estão me atrapalhando minha aula, vou pedir para vocês se retirarem. Então não vão precisar, vamos embora todo mundo, está tudo bem, vamos esse assunto... Ficado, você viu. Amém. Glória a Deus por isso. Hã? É Rafael? Militar, fala para mim, o que você acha de 0 a 10? Pode melhorar. Amém. Amém. Gostei ali. Acompanhamento, pode melhorar uma ética de acompanhamento? Beautiful. Estamos vendo aí, gente? Tratamento um com o outro. Qual será o de 0 a 10 você daria? Não fala não, depois você pensa. Aonde nós precisaríamos, falando da ética, onde é que nós precisaríamos melhorar mais como obreiros? Para sermos uma igreja, vamos dizer bem assim, para sermos uma igreja da qual nós também crescemos como crente. Uma igreja, amado, e obreiro não é só para que as outras pessoas, para que nós possamos desenvolver o chamado de Deus na nossa vida.
Porque nós vamos marcar, registrar o lugar onde é que nós estamos. Nós vamos marcar, registrar aonde nós passamos. Não é triste, diz para mim, triste você ficar num lugar 8 anos, ou 5 anos, ou 6 meses, e ninguém saber quem você é? E ninguém sentir falta de você? Não é triste ou não é, gente? Você volta, o pastor Luiz está aqui há pouco tempo, né? 2 anos já? Não, na América. Mas o senhor volta lá na igreja de onde o senhor estava. Você já imaginou, você chega lá, com certeza não é o caso dele, mas você chega lá e todo mundo já para, porque entra muita gente nova. Você nem é lembrado mais nas folhas dos arquivos, nem nas crônicas dos reis, nem nas crônicas dos líderes. Eles estão tentando esquecer você pelo problema que você deu no tempo que você esteve lá. Você já imaginou, gente? Você já imaginou o tempo que você passou lá? O que é isso? Não houve um crescimento, porque nunca se submeteu às éticas e os princípios dados por Deus àquele ministério, àquele lugar. Você está aqui nessa noite? Diga amém. Hoje eu só vou dar uma pincelada para falar de ética, viu? Só estou começando aí, viu? Amém? A ética faz uma dinâmica na nossa vida. Ela pode ser manifesta através do conceito de julgamento que se faz a respeito de determinados valores que integram o nosso dia a dia. Ela é determinada, ela faz um julgamento. Nós temos, vamos chamar assim, uma autoanálise. Quem tem um analista aí? Um analista de desempenho. Vamos fazer esse, botar vocês dois, nós vamos ter um problema sério, tudo é 10. Um analista de desempenho da ética. Porque a ética, amado, ela trabalha na nossa consciência. E a nossa consciência indica da qual nós vamos fazer um julgamento verdadeiro e não desonesto das nossas atitudes. Quando uma pessoa é de ética, amado, ele aceita e ele se submete às suas falhas e os seus defeitos e não joga os seus defeitos em cima de ninguém, mas ele assume os seus próprios erros. Porque ele consegue julgar e entender por que as coisas não aconteceram. Veio para a América, quantos anos você tem? 20 anos. Pastor, não comprei nada no Brasil. Nunca comprei um apartamento. Não é igual a Gino da Mão, que já comprou metade do Espírito Santo. Sangue de Jesus lá. Pastor, nunca comprei nada. Por quê, gente? Porque eu... Não, amado. Não. A culpa não é da nação. A culpa não é de John Biden. A culpa não é das taxas, Você já viu que no Brasil hoje tudo é a culpa do Bolsonaro? Por quê? Porque é um país sem ética. As pessoas não assumem as suas falhas. Tudo é falta água, o mar baixa, Bolsonaro é culpado. Agora, até a pandemia é culpa do Bolsonaro. Então, essa é a estratégia de um partido político sem ética nenhuma. Poxa, não queria falar de política, mas se você é PT, eu vou orar por você no final aqui, com imposição de mão e tapa, para você se converter em nome de Jesus. Mas eu não sou PT nem aqui, nem nunca, e eu não vou ter vergonha de falar, porque eu nunca fui da esquerda. E se você é, Deus tenha misericórdia. Mas demonstra o quê? Um partido que simplesmente nunca teve ética de nada, ele simplesmente sempre vai achar um culpado e nunca vai assumir as suas falhas. Um crente sem ética, ele não consegue ter um julgamento verdadeiro. Você tem ouvido isso na igreja? Com certeza, né? Com certeza. A culpa é de todo mundo, menos minha. Nunca ouvi isso. Calma aí, gente. O obreiro está sempre certo, o resto é todos os outros. O camarada não faz nada, mas a culpa sempre é dos outros. Sabe o que é isso? É porque não está fazendo o julgamento debaixo da ética verdadeira. Porque a ética me indica, eu sei a minha parcela de culpa do porquê as coisas não aconteceram. Calma aí, gente. Mas nós, às vezes, que nós queremos explicar os nossos defeitos e falhas, nós temos que achar um culpado. E sabe quem é sempre o culpado? O pastor. É o primeiro. Porque o diabo já nem aceita essa desculpa mais sua. Então, eu tenho que achar um culpado físico. Por eu ter tomado essa decisão toda errada na minha vida. Eu tenho que achar um culpado porque eu não estou indo para a igreja. Eu tenho que achar um culpado porque eu estou desinteressado do ministério. Eu tenho que achar um bode expiatório.
Sabe o que é isso? É uma pessoa que nunca andou debaixo da ética e não tem um julgamento verdadeiro. Sabe? Amado, a gente erra. Pastor de ética, ele tem que aceitar que ele erra também. Nós somos humanos, nós falhamos. Come on, gente. E quando nós ferimos alguma coisa, nós temos que ter a hombridade, a honestidade de entender que nós falhamos também. Que nós erramos também. Que a coisa não está boa. Quando um casamento não está bem, a pessoa que tem ética, o que ele diz? Quando você vai aconselhar um casal. Primeira coisa, como é que está o seu matrimônio? Camarada que não tem ética, fala, culpa é dela, pastor. Ela que não vale nada, não faz nada, não faz comida para mim. Blá, 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 blá. Aí você pergunta, a culpa é dele. Blá, 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 blá. Aí o pastor chega, a culpa é dos dois. Porque enquanto eles não assumirem que o casamento não está indo bem, que a culpa é dos dois, não vai haver cura. Estamos aqui, gente? Enquanto eles não compreenderem, chegarem à conclusão que, escute bem, foi nós dois somos o culpado e que nós dois precisamos de trabalho, isso é um julgamento verdadeiro na nossa vida. Se uma igreja não está crescendo, todos nós somos culpados, gente. Eu não ouvi amém. Todos nós temos uma parcela de culpa. Ah, não ouvi amém. A culpa é do pastor e não visita. Ele nunca foi à minha casa. Estava lá com café, com queijo. O pastor nunca foi, vou embora. Aí o pastor liga, marca a visita. Não posso. Não dá para mim hoje, não dá para mim amanhã, não dá para mim depois da manhã. Ah, eu vou porque aquele irmãozinho falou comigo, fez uma piadinha para me sem graça. Nunca mais eu volto. Já ouviu isso, não? Já, gente? Ah, não, aqui não tem isso, não, nunca teve, não. Ah, eu não vou não, porque a mensagem, o pastor falou tudo para mim. Não, você nunca ouviu isso, não. E tem gente que vai com a cara chateada para casa. O pastor brincou e eu não gostei daquela brincadeira. Que homem de Deus é ele? Antes de olhar, nós temos que ter um julgamento verdadeiro como obreiros de Deus. De olhar para os nossos erros, e a ética leva a isso. A ética faz com que a gente pare de olhar a grama do vizinho e olha para a nossa grama. Alguém tem grama em casa? Então deixa eu ver. Para de olhar o que o vizinho está cozinhando e preocupa com a sua panela, senão ela queima o trem. Ela queima. Se você ficar olhando para a panela de pressão do vizinho, a sua queima o feijão. Olha para a sua, para os seus defeitos. Você tem um caráter de cão que precisa ser trabalhado. Você não se dá bem com as pessoas, a culpa é sua. Ninguém te convida, nem fala com você no final de culto. Quem é mais culpado? É a igreja que é fechada? Não. A maioria das vezes a culpa é nossa. Minha filha, nós estamos numa cidade nova, minha filha foi jogar bola e estava lá, mas ninguém conversa comigo. Eu falei, então conversa com os outros. Se você quer que os outros conversem com você, seja simpático. A culpa é de quem? Ah, calma. Nós temos que achar um culpado, pastor. Porque se eu não achar o culpado... Deixa eu te falar uma coisa, amada. A ética mostra os nossos graus, principalmente de obreiros em ministério. Se ninguém está conseguindo trabalhar com você no ministério, quem é culpado? Pastor? É a Angelina. Se você convida uma pessoa para trabalhar com você no ministério e a pessoa só trabalha 2 semanas, é porque ela viu alguma coisa em você que furou a ética dela. Não é que as pessoas não querem. Fizemos um convite domingo, olha quantas pessoas estão aqui, quem pode dizer? Uns eu dei uma puxadinha assim a mais, né? E vamos continuar puxando. Se a pessoa não quer trabalhar com você no ministério, escute bem, você talvez está fazendo alguma ferida ou está fazendo alguma coisa que não está agradando aquela pessoa. Se você está sozinho, é que alguma coisa está errada. Calma, gente. Não é, eu tenho, antes da gente, a ética diz, antes de eu querer mudar os outros, eu tenho que mudar a mim. A ética cristã fala isso, antes de eu querer que as pessoas me apoiem, eu tenho que apoiar as pessoas. Eu não ouvi amém. Nós estamos falando para obreiros, viu, gente? Antes que eu queira que dê resultados positivos, eu tenho que fazer que resultados positivos dê. Isso é que a ética diz.
Antes de eu ser reconhecido no meio da comunidade, eu tenho que reconhecer essa comunidade como minha, pessoal, vestir a camisa, ser servo, trabalhar para os outros, na igreja. Sabe que isso é o natural da ética, diz. Verdade não é, gente? Fala amém, ninguém está falando, mas eu vou seguir. Não é assim ou não é? Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, você não ganha bolsa de alimento. Eu já estou terminando. Falei que ia acabar cedo, né? Se você está acordado, tem um café. O café já está pronto? Gino, o café está pronto, viu? E hoje você está de férias, o café está lá. A ética, amada, é uma questão pessoal. E que gera resultados coletivamente. Você está me ouvindo bem? Ética é uma questão pessoal, você e Deus, e que vai gerar um resultado no meio da onde você caminha. Estamos aqui, gente? Sabe quem levanta um pastor? Sabe quem levanta um pastor? Sabe, é a igreja que respalda os pastores. Estamos aqui ou não estamos, amém? Por exemplo, você sabe que um irmão está doente. Agora estou falando para os pastores, né? Você soube, o pastor falou, estamos orando por irmão tal. Um pastor, um presbítero, um diácono, ele tem essa responsabilidade. Eu vou pegar o telefone, pastor, qual é o telefone? Vou dar uma chamadinha. E se eu não tenho tempo de ir lá, mas eu vou estar orando por você. Sabe o que você está fazendo? Você está semeando no seu próprio ministério. E o reconhecimento vai vir pelo trabalho da qual você está fazendo. É natural isso. Um líder de louvor, ele pode ser reconhecido ou não ser reconhecido. Ele canta maravilhosamente, mas quando acaba o culto, não fala com ninguém. É o mais arrogante de todos. Ele sai, a pessoa fala, pensa que está bam da balachita. Não, artistão, cantei demais. Sabe o que vai acontecer? As pessoas não reconhecem você. Porque se você tem éticas, princípios, isso vai gerar uma mudança pessoal e vai afetar o coletivo da igreja. Amém, gente? Olha como é importante tais funcionamentos no meio da igreja. Amém? Tais funcionamentos que geram resultados maravilhosos. Tem algumas perguntas que nós vamos estar tratando nessas terças-feiras, né? Para que a gente possa achar alguma dessas respostas no meio desse estudo, né? Igual algumas pessoas têm aquela dúvida, preceitos de ética é a mesma coisa que pecar? Quando eu não estou cumprindo ética, eu estou pecando? Será que sim ou não? Você já pensou isso? Pastor, quando eu furo ética, será que isso é pecado ou não? Igual, por exemplo, tem o pecado da rebelião, né? Se a pessoa sabe, né, que o culto começa a tal horário, e ele ou ela, ou vice, seja quem for, acha que pode cambiar por causa da sua opinião, e sem considerar a ética do local, o que ele está fazendo? Está pecando ou não está pecando, pastor? Nós vamos responder isso. Está dizendo ali que o irmão é pecado ou não, né? Essas são perguntas que nós podemos responder, amém? E que nós vamos procurar responder. Alguns crentes estão vivendo isso e nós vamos responder no meio desse estudo. Isolar-se é um problema grande na igreja hoje, porque a pessoa não quer se submeter à ética, ele se isola. Será que isso é a melhor solução para um obreiro? Hoje em dia, se você não tem ouvido isso, fala para mim se não tem. Pastor, não vou fazer nada, porque nada que eu faço, sabe o quê? Deixa eu quietinho aqui, que eu vou ficar quietinho. Sabe o que ele está dizendo? Ele está tentando se isolar para não se submeter àquilo que deve ter sido submetido. Isso é terrível. E nós vamos tentar responder isso de forma mais cabível possível. Para fecharmos, 8h35, para fecharmos e você ir tomar o café, pastor Luiz veio direto do trabalho. Quem veio direto do trabalho aí? Outros já vieram correndo. Que Deus te abençoe, que Deus te esforce. Não vamos amassar, mas vamos somente fechar. Precisamos definir claramente o que é ética. E se ela é precisa ou se ela não é precisa no meio da igreja. Primeira pergunta, a igreja precisa ter ética? Sim. Quem concorda, levanta a mão. Amém. E não? Então, o que é ética? Regras, normas, princípios
que conduz, vamos tentar definir com as nossas palavras, que conduz o ambiente do meio da igreja. Ela é pessoal, de transformação do nosso caráter, para poder gerar resultados no meio da coletiva. Tentei definir, é muito importante a gente estudar, mas a gente tem uma definição para nós. Você precisa definir o que é ética para você. Você não pode ficar só com papel. Defina na sua cabeça o que é ética. São normas, são regras, são princípios que são ditados para o nosso próprio bem. Quem pode dizer amém? Para o nosso próprio bem, que vai gerar em nós um caráter melhor, e esse caráter vai gerar em nós resultados na nossa vida, no ministério e no seio da igreja. Ponto. Imagina um grupo de obreiros com éticas cumpridas e sendo cumpridas. É uma igreja que gera resultados espirituais, gente. Você lembra, só para terminar, lembra quando Paulo chamou a atenção da igreja de Coríntios? Lembra? O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Lembra ou não? Uma bagunça, verdade? A igreja cheia do poder. Avivamento, língua estranha, o povo batizado, tudo quanto é jeito. Chega no ouvido de Paulo. Paulo, olha aqui, o pastor chega para pregar e o pastor não consegue pregar, porque é o irmãozinho que fica... O outro e o outro... Pastor Paulo, está uma confusão, pastor Paulo em Coríntios. Paulo pega a caneta e escreve. Ei, gente, que bagunça é essa? Vocês estão servindo de escândalo para o povo de fora. E olha que a igreja que tinha os dons em manifestação. Você imagina uma igreja cheia, mas tudo, diz Paulo, com decência e ordem. Façais estudos. Eu sei que alguma igreja parou de fazer tudo por causa de não ter decência. Mas Paulo diz, façais tudo. Tem tempo para línguas? Tem tempo para profecias? Tem tempo para revelações? Eu creio em tudo isso, gente. Cremos ou não? Mas existe a ordem e a decência dos fatores. É uma igreja com ética. Coríntios é uma igreja completamente sem ética. Todo mundo queria fazer o que queria porque achava que estava cheio de Espírito Santo e podia fazer acima até mesmo do que o pastor. Ah, pastor, estou cheio do Espírito Santo, então agora eu vou falar, agora eu vou no meio da... Não, ué, Deus está falando, cale-se todo. Não há bagunça no meio da obra de Deus. Não há confusão no meio do Espírito Santo, não há confusão, gente. Não há confusão, é exatamente o Espírito, não pode ter confusão, porque se Deus está falando, Ele não pode falar por 2, 3 bocas, Ele vai usar a boca que está falando e nós temos que suspeitar aquela. E Paulo diz bem claro que se estiver falando em língua, que seja um de cada vez e que haja interpretação, porque senão vai falar língua na sua casa. Porque o dom de língua é uma edificação pessoal sua. E o que ele estava querendo dizer? Tenha ética. E não tenha ética para que esse dom que você esteja falando, se estiver tendo interpretação para a edificação de todos, continue falando. Mas se não tiver também, que se cale. Agora, cala um irmãozinho da igreja para você ver. E eu acho engraçado que os irmãos ficam olhando para o pastor assim. O que o pastor vai fazer? Ai, meu Deus. Aí o pastor fica... Eu vou te falar uma coisa, a coisa mais constrangedora que você possa imaginar. Você não pode imaginar. Mas da onde vem isso? Vem de pessoas que têm dificuldade de sujeitar a uma ética cristã e a princípios cristãos, da qual... E escute bem, o profeta tem controle do espírito, do seu espírito. Ele sabe a hora e o momento adequado para que isso venha, para que não traga desordem numa reunião. Estamos ouvindo, irmão? Ele sabe. Por exemplo, eu tenho uma profecia para o Marquinhos. Eu vou chegar na hora... Se era só para ele, por que o Espírito Santo não falou, vem cá que eu quero conversar com você, e eu te dou? Por que ele vai fazer aqui? Não é lógico? Não é lógico? Então, são princípios que precisam governar até os dons espirituais. A ética governa até os dons espirituais, até as manifestações do dom, a direção do culto. Igual, por exemplo, uma ética diz, o pastor chega para você e pede, olha, você vai orar pelas ofertas. O pastor te dá uma direção, você vai orar pelas ofertas. Você vai lá e prega por 10, 15 minutos. Sabe que aí o pastor nunca mais te chama. Bom, você entra depois, a gente tem aqui, entra depois do culto, você vai entrar, você vai fazer uma leitura bíblica, 5 minutinhos, tá bom, querido?
5 minutinhos, faz uma leitura bíblica, saúda todo mundo, faz uma oração pelos enfermos e zete-se. Aí o cara fala, nossa, essa é a minha grande chance. O pastor me deu a chance. É a minha grande chance. A grande chance que agora eu vou arrebentar. Vou chegar lá e vou dar uma profecia, vou falar em língua, vou mostrar o poder de Deus. Aí o pastor fica sentado e primeira coisa que ele pensa, rebelde, insubmisso, longe da ética. Quem é que te respeite aquilo que foi? Se pediu você só para fazer a leitura bíblica, leia só a Bíblia. Esse é um obreiro que, se te pediu só para orar, ore. Você já viu aquele cantor que quer pregar antes? Você está para cantar um hino, aí a pessoa começa, mas Deus agora falou comigo. Peraí, Deus, para aí, pastor, agora Deus falou. Vamos lá. Não é que eu não creio que Deus fala. Deus fala, gente. E eu creio que Deus fala. E se ele falar, vai ter que ter uma resposta muito grande. Pastor, alguns estão pensando, esse pastor é batista. Esse deve ser batista. Não sou não, filho. Sou não. Mas eu também não sou um pentecostal irreverente. E eu não sou um pentecostal que não tem um controle da parte de Deus e da qual Deus zela para aquilo que está acontecendo. Vamos colocar de pé, nós vamos terminar. Prometi até 8h45, estou terminando 3 minutos antes. Ética. Se eu prometi, eu tenho que cumprir. 8h45, eu prometo a vocês que eu termino. A não ser que Deus, que não gosta de ética, vai dizer que eu posso ir até as 9h30. Estamos aqui ou não estamos? Está entendendo o que está acontecendo? Eu tenho que me policiar também, porque pastor deu microfone para ele, é igual pirulito. A gente não quer saber, a gente vai lá a noite toda, né, Zé? Não é verdade, Zé? Não é não, Zé? Pastor Roberto, não, Damon não é pastor, mas dá para ele também. Ele, eu acho que esse é o chamado seu, Damon. Eu acho que tem um chamado seu aí. Amém? Amém? Vamos? Te peguei, né? Vamos orar, gente? Vamos orar? Pastor Marquinhos, ora para a gente e agradeça a Deus. Gente, terça-feira que vem, novamente, 7h30. Se você não pode chegar às 7h30, chega às 7h35. Vou começar às 7h30 certinho. Hoje eu te dei. Está sendo gravado pelo YouTube. Não quero que isso seja desculpa para você ver. Não está sendo liberado agora, mas vai ser liberado para todos os membros que começarem a chegar na igreja. Vão assistir o que nós estamos falando aqui, obreiros que querem trabalhar na igreja, para que a gente possa estar em harmonia. Amém, gente? Então, terça-feira que vem, o curso só vai esse mês e o mês que vem. Prometo que o mês que vem, outubro e novembro, termina. Só vai ser 8 aulas. 8 aulas. Amém? E eu tenho certeza que você vai crescer. Amém. Mesmo que você fale, pastor, ainda não estou pronto, não tem problema. Você vai crescer como pessoa. Amém? Fomos abençoados hoje? Amém. Pastor Marquinhos, ora para a gente e agradeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, na tua mão poderosa sobre nós. Senhor. Sim, Senhor Deus. Pelo teu ensinamento, Senhor Deus, e tudo aquilo que foi aplicado no dia de hoje, vamos receber ainda as próximas aulas, Senhor Deus. Amém, Que a Senhor. tua direção seja na vida do pastor, meu Pai, falar com a tua igreja, Senhor. Amém, Jesus. Ajuda-nos. Que tu possa nos levar de volta aos nossos lares, debaixo da tua mão santa e poderosa, nos guardando o tempo todo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, amado. Uma boa noite. Tem um cafezinho.